Olá pessoal, aqui é o professor Emael e essa é a nossa segunda videoaula de Biologia do segundo bimestre. Na aula de hoje nós iremos estudar uma matéria chamada de Dinâmica Populacional, que é um conteúdo bastante relacionado com o que a gente já vem estudando em Ecologia. Bom, dinâmica populacional, galera, é o nome que a gente dá para como que as populações biológicas podem se transformar ao longo do tempo. E quando a gente fala de seres vivos, apesar de existirem tantos seres microscópicos quanto seres mais complexos, como é o caso dos mamíferos, todas as populações biológicas elas basicamente têm algumas condições para se comportarem de forma muito parecida. E esses quatro definições para como a população se comporta, elas são válidas para boa parte dos seres vivos que a gente conhece. E aí a gente vai observar cada uma delas com um pouquinho mais de detalhe. Primeiro, que a gente sabe que nenhuma população biológica ela é estática. O que isso significa? Na natureza, pessoal, é muito difícil você encontrar uma população de seres vivos que mantenha sempre o mesmo número de indivíduos compondo ela. Geralmente, a gente pode perceber como que uma população biológica está se comportando quando a gente observa o gráfico de composição etária daquela população. Aqui nessa tela, vocês podem reparar que eu coloquei 3 gráficos e esses 3 gráficos são diferentes entre si. No eixo Y, a gente tem a idade que os indivíduos eles nascem ou morrem, e no eixo X, a gente tem dividido em duas partes, uma parcela da população masculina e uma parcela da população feminina. Interessante a gente reparar, galera, que nesses gráficos, a gente pode determinar como que a população está se comportando observando quais indivíduos estão em cada faixa de idade. Por exemplo, nesse primeiro gráfico, a maior parte dos indivíduos se localiza aqui na base do que no topo. Significa que eu tenho mais indivíduos novos e menos indivíduos velhos. Se eu observar o comportamento desse gráfico, a base dele está ficando cada vez mais larga. Significa que a tendência é nascer cada vez mais e morrer relativamente cada vez menos. Numa população que nasce mais do que morre, a gente tem uma situação de crescimento. Diferente, por exemplo, desse segundo gráfico. A maior parte dos indivíduos estão mais perto de morrer do que perto de nascer. Significa que tem mais indivíduos velhos do que indivíduos novos. Ou seja, vai morrer cada vez mais e nascer relativamente cada vez menos. E eventualmente, se a base desse gráfico bater em zero, basicamente não nasceu mais ninguém e essa população está entrando em extinção. Esse último gráfico relaciona a mesma quantidade de indivíduos nascendo e a mesma quantidade de indivíduos morrendo. Nesse caso, a gente tem um gráfico de uma população em estabilidade. E na natureza, esse daqui é o perfil gráfico que a gente menos acaba encontrando. Crescimento, galera, é o que a gente verifica na população, por exemplo, dos seres humanos ao redor do planeta Terra. Já essa população de declínio aqui, esse gráfico, ele está muito mais relacionado, e eu posso citar como exemplo para vocês o que acontece no caso da espécie do urso panda, onde a gente tem mais indivíduos idosos do que indivíduos novos nascendo, com uma tendência inclusive de extinção daquela espécie. Outra condição importante de sabermos é que toda a população biológica tende a crescer exponencialmente. O que isso significa, pessoal? Se uma espécie tiver espaço, recursos e alimentação em disposição e parceiros reprodutivos à vontade para conseguirem se reproduzir, essa população vai começar a crescer cada vez mais rápido, como representado nesse gráfico daqui. No eixo Y, a gente tem representado o tamanho da população e no eixo X, o tempo que tem corrido. Em um crescimento exponencial, conforme passa o tempo, o número de indivíduos vai aumentando cada vez mais rápido. Só que eu já adianto para vocês que na natureza, condições perfeitas de existência dificilmente vão existir, e a natureza ela tem limite. E é exatamente por isso que a gente tem uma terceira condição chamada de capacidade de suporte. Capacidade de suporte é a quantidade de recursos e a quantidade de capacidade que um determinado ambiente vai ter para conseguir tolerar o crescimento de uma população e conseguir sustentar todos aqueles indivíduos que estão aparecendo. Geralmente, galera, quando uma população cresce muito rápido, em algum momento ela vai bater nesse nível e nessa capacidade de suporte, também simbolizado pela letra K, para indicar que aquele ali é o máximo que aquela população vai crescer. E a partir desse momento podem acontecer duas coisas. Ou a população vai entrar em estabilidade e aquele que existe no ambiente vai conseguir manter a população naquele número, ou eventualmente pode acontecer um declínio populacional. E quando bate na capacidade de suporte, o ambiente não tendo mais condições de sustentação, a população e o número de indivíduos vai começar a decair, eventualmente podendo chegar até a extinção. E por último, a gente tem a condição da densidade populacional. Dependendo da quantidade de indivíduos que estão presentes em uma população,
a densidade da população pode ser ou mais alta ou mais baixa. Densidade populacional é o nome que a gente dá para o número de indivíduos que ocupam uma determinada área. Quanto mais alta a densidade de uma população, mais difícil é aquela população crescer, porque geralmente a capacidade de suporte da natureza acaba sendo alcançada. Aqui nessa tela eu coloquei para vocês duas imagens para a gente ter aqui dois contrastes bem interessantes da gente observar. Essa primeira aqui é uma imagem que mostra uma alta densidade populacional de seres humanos em um país do Sudeste Asiático, ou seja, a gente tem muitos indivíduos ocupando uma área muito pequena. Inclusive embaixo dessa galera aqui tem um trem que a gente não consegue nem enxergar. Já nessa segunda foto, a gente tem um animal brasileiro de baixa densidade populacional, que é o caso da onça pintada. Onças pintadas, geralmente, elas são animais muito territorialistas, então você tem uma onça pintada vivendo em uma área de aproximadamente por volta de 20 km². A gente pode fazer esse cálculo de densidade populacional utilizando essa fórmula super simples. O número de indivíduos dividido pela área. Quanto maior é o número aqui, provavelmente maior vai ser a densidade. Bom, dito isso, galera, a gente tem algum exemplo aqui que eu coloquei para vocês entenderem como que as populações elas se comportam na natureza. E eu peguei esse caso bem curioso porque ele é um caso do hemisfério norte que a gente percebe que duas populações de dois seres vivos estão se comportando de forma semelhante e sincrônica, como é o caso dos linces e das lebres. A gente já mencionou esses animais nas aulas de biologia. Lince é um felino parecido com um tigre, só que bem menor, que costuma viver no hemisfério norte. Já as lebres são os parentes dos coelhos também que ocupam esses ambientes. Linces são predadores naturais de lebres. No ano de 1850 até por volta do ano de 1930, foi feito um estudo na Rússia observando a quantidade da população de linces e a quantidade da população de lebres. E o que foi notado? Que a cada ano, sempre que ocorria o aumento da população de lebres, que são as presas, simultaneamente acontecia o crescimento da população de linces, que eram os predadores. Só que quando a população de lince crescia, as lebres, que eram a comida, começavam a reduzir em quantidade, até que chegava um determinado momento que a população de lebres era tão baixa que a população de linces não tinha comida e ela caía. Ou seja, os picos do crescimento das populações de lebre eram sincrônicos com o crescimento das populações de lince, assim como a queda dessas populações também estava relacionada. Bom, a gente falou sobre densidade populacional. Quanto mais indivíduos de uma população reunidos, maior é a dificuldade daquela população em crescer. E isso tem bastante a ver, galera, com os fatores de regulação. Quando uma população cresce demais e tem muito indivíduo vivendo junto, podem aparecer uma série de fatores que complicam para aquela população continuar crescendo. O principal deles é quando acontece a escassez de recursos. Se eu tenho uma população muito alta, eu posso ter, de repente, falta de território, que leva os indivíduos a brigarem e eventualmente até se matarem. Pode ter falta de parceiros reprodutivos, e nesse caso os animais entram em competição para começarem, de repente, a disputar o parceiro que eles vão ocupar. Pode ter falta de recurso alimentar, e aí nesse caso a gente tem competição por alimento, ou até mesmo competição por água, se a gente está falando em um ambiente desértico, um ambiente de escassez. Em casos mais graves, pessoal, a competição ela chega a ser tão alta, mas tão alta que são verificados em algumas populações comportamentos de canibalismo. A gente pode ter também a atração de predadores. Se uma população cresce demais, bem ou mal, ela serve de alimento para alguém, e esses predadores acabam sendo atraídos para conseguirem se alimentar. Nessa imagem a gente pode ver uma população bastante grande de antílopes africanos, e como eles antílopes são presas de leões, obviamente os leões são atraídos porque ali eles vão conseguir encontrar comida para se alimentar. E por último, a gente tem também o maior risco de proliferação de doenças e de parasitas entre populações muito altas. Se a densidade populacional ficar muito grande, o que vai acontecer é que se algum parasita, alguma bactéria, vírus ou micro-organismo chegar naquela população, ele vai se espalhar de forma mais rápida e você pode ter um índice de mortalidade muito grande por epidemias. Essa foto que eu representei aqui para vocês é a foto de uma granja, na qual a gente teve uma doença se espalhando entre várias galinhas do mesmo viveiro e todas elas acabaram morrendo porque elas estavam confinadas em um espaço em comum e, obviamente, o parasita se espalhou para todas elas. Bom, já que a gente falou disso daqui, galera, eu gostaria de compartilhar com vocês uma experiência real que eu tive, que eu aprendi isso daqui. Quando eu tinha 14 anos, nem faculdade de biologia ainda eu tinha feito, eu entendi esses fatores de regulação de crescimento da população por algo que aconteceu na minha casa. Com 14 anos, meu pai me deu de presente 2 porquinhos da Índia. Pra quem não sabe, ele é um animal super fofinho, super bonitinho. E uma amiga minha tinha um outro porquinho da Índia que ela não queria e que ela me doou. Ou seja, de 2 porquinhos da Índia, eu fiquei com 3 porquinhos da Índia. E desses 3 porquinhos da Índia, 2 eram fêmeas e 1 era macho.
Como a gente sabe, em condições ideais, cuidando deles com todo amor e carinho, eu dando comida para eles, as duas fêmeas e o macho fizeram aquilo que eles sabem fazer melhor, acasalar. E um ano depois, esses 3 porquinhos da Índia viraram 73 porquinhos da Índia. Primeira coisa que eu verifiquei foi um crescimento exponencial. Em um ano de 3 eu passei para 73. Só que, como eu falei, quando uma população cresce demais, geralmente alguns fatores associados à densidade fazem com que essa população caia. E o primeiro deles é a escassez de recursos. Quando eu estava com 73 porquinhos da Índia, não adiantava eu colocar mais comida para eles, porque apenas aqueles mais fortes conseguiam se alimentar. E os mais fraquinhos ou os menores geralmente não se alimentavam, e muitos acabaram entrando em óbito e morreram por causa de fome. Só que além disso, era muito comum acontecerem brigas também entre esses porquinhos da Índia. Só que como eu falei para vocês também agora há pouco, sempre que a gente tem uma população que cresce demais, ela vai acabar atraindo predadores. E quem que era o predador que aparecia aqui em casa para comer porquinho da Índia? Ratazanas. Começou a ter uma infestação de ratazanas que todo dia vinha, matava e carregava algum porquinho da Índia para conseguir se alimentar. E eu também tive uma mortalidade muito grande por causa disso. E por último, a gente tem um problema da densidade, que é o crescimento de doenças. Com os 73 porquinhos da Índia, eu tive um problema gigantesco, porque uma vez eu ofereci para eles um alface, não percebi, aquele alface estava contaminado por alguma bactéria, se espalhou uma diarreia e vários porquinhos da Índia acabaram morrendo também por causa dessa doença. No final da história, a queda populacional foi tão grande que de 73 eu passei para apenas 15 porquinhos da Índia. Acabei doando eles, fiquei apenas com 2, aí eles foram morrendo e hoje eu não tenho mais nenhum porquinho da Índia. Bom, galera, agradeço a atenção de vocês, espero que tenham conseguido aprender e até a próxima aula.